sexta-feira eu pretendo fazer uma revisão ou retomada dos conteúdos que a gente viu. E aí, de acordo com o calendário, a gente vai ter aula hoje, na quarta. Sexta-feira eu quero dar uma revisada no que a gente olhou nas 2 últimas semanas. E aí vocês ficam com sexta, sábado, domingo. Aí aqui o feriado foi jogado no dia primeiro, dia 2 é feriado, dia 3 é prova, certo? E aí dia 5 a gente começa integral e corre atrás do tempo aqui pra gente fazer uma prova nessa semana ou nesse dia 19. Aí, tchau e benção. Pra quem passar, né? Pra quem não passar, a gente vai ter que conversar. Vamos aqui. Rapidinho, deixa eu pegar aqui a mesa. Rapidinho aqui, o que é que foi visto na aula 15? Tá lá no YouTube para vocês assistirem. Como é que um gráfico influencia diretamente no desenho? Como é que as derivadas influenciam diretamente no desenho do gráfico de uma função, certo? E a gente vai falar aqui tanto da primeira quanto da segunda derivada, beleza? Eu tinha escrito aqui que quando a gente fala de equação de segundo grau lá no ensino médio, a gente analisa a concavidade, a boca da função, a partir do azinho da fórmula, certo? E esse a, quando você tira a segunda derivada dessa função ax2 mais bx mais c, a função segunda derivada, ela depende substancialmente do a, certo? Por exemplo, se o a é positivo, se o a é negativo. Isso que a gente analisava lá quando ia olhar para a concavidade da função. E aí a gente olhou uma acrescência da crescência e pronto. O teste da primeira derivada, a gente verificava se ela mudava ou não de sinal perto de um ponto crítico, certo? Seja C um ponto crítico. Aí a gente, pronto, C é um ponto crítico, então a derivada dele é zero. Beleza? A derivada dele é zero. Aí a gente vai analisar. Antes do ponto, ela é positiva e depois ficou negativa, então ele é um ponto de máximo. Se ela era negativa e ficou positiva, então ele era um ponto de mínimo. Se ela era positiva dos dois lados, negativa dos dois lados, isso não diz nada sobre o ponto, só diz que ele é crítico, certo? E isso a gente vai olhar essas coisas na hora que for calcular os gráficos, né? E quando a gente fala da segunda derivada, a gente fala exatamente sobre concavidade dentro de um certo intervalo. Por exemplo, do intervalo A até o intervalo B, ela está com a boquinha para baixo, mas a partir desse ponto, a boca dela já é para cima. Então, a mesma função, em diferentes intervalos, ela pode assumir concavidade diferente, certo? Essa coisa aqui, essa concavidade depende do intervalo. Por exemplo, de A até B, boca para baixo. De B até C, boca para cima. C até D, boca para baixo. De D até E, boca para cima. E por aí vai, certo? A coisa pode ir mudando. Ela só depende... Ela não é geral para a função toda. Ela pode mudar em intervalo. E aí a gente via o que era um ponto de inflexão também. E um ponto de inflexão é exatamente um ponto em que ela deixa de ter a boca para cima e passa a ter a boca para baixo, por exemplo, esse ponto, ou esse ponto. Esse é um ponto onde muda a concavidade da função. Em particular, você vai analisar o sinal da segunda derivada, né? Aonde é que esse sinal vai mudar de... Em que pontos esse sinal vai trocar, de positivo para negativo, certo? Eu vou ter alguns exemplos brincando com esse sinal, porque a gente já sabia, lá pela primeira aula desse assunto, de máximos e mínimos, como é que calculava um máximo e mínimo absoluto, ou máximo e mínimo global, a partir da primeira derivada. E aqui a gente está construindo ferramentas para descobrir quando é que ele é máximo ou mínimo local, certo? E, consequentemente, a gente vai desenhar o gráfico dele a partir dessas informações que a gente vai obtendo, certo? E aí, a segunda derivada, no caso dos exemplos aqui, ela se abriu num produto, um produto de funções, certo? E aí ele faz uma tabelinha verificando intervalos, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa, tudo bem amarrado a esse carinha aqui, certo? Por exemplo, se aqui o x for 2, zerou tudo, certo? Se o x for 0, zerou tudo. Aí o que é que ele vai olhar? Nas proximidades. De menos infinito até zero. Se ele for todo mundo negativo, certo?
Aí se ele for entre 0 e 2, se ele for do 2 para frente, o que, é que vai acontecer com essa função? Ela vai ser positiva ou negativa? E isso vai dizer se a concavidade vai estar para cima ou vai estar para baixo, certo? Essa função aqui, se eu não me engano, eu deixei ela quieta na hora de fazer lá a aula, porque ela é um pouco complicada e eu não quero partir para casos complexos, que eu vou avaliar muitos intervalos, certo? Ela tem uma raiz aqui embaixo, mas a gente vai dar uma olhadinha na prática como é que isso aqui funciona, certo? Porque esse teste da segunda derivada e o teste da primeira derivada, vocês precisam olhar com carinho e estudar. Porque ele vai exatamente dizer onde é que a f tem mínimo local ou máximo local, certo? Eu preciso de uma derivada nula e segunda derivada positiva ou negativa. Aí isso vai afirmar se ele é positivo, se ele é máximo, se ele é mínimo, certo? E para a aula de hoje, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Beleza. Para a aula de hoje, o que é que eu trouxe para nós? Trouxe 2 tópicos: a famosa regra de L'Hospital e o esboço do gráfico. Eu não vou. Hoje em dia, o lance do esboço do gráfico pode ser que futuramente esboçar um gráfico seja, de certa forma, importante dentro da estatística, certo? Por isso eu quis trazer. Mas eu não trouxe um caso muito complexo. Por quê? Porque a tecnologia, existem muitos softwares de se calcular gráfico. Então, a menos que seja uma coisa obrigatória, vocês vão poder facilmente usar o computador e jogar uma função no GeoGebra ou no Wolfram e vocês vão ter o esboço do gráfico, certo? Então, eu vou cobrar de vocês o básico. Eu não vou cobrar uma função mirabolante, mas também eu não vou cobrar uma função muito trivial, bestinha demais, certo? Eu vou pedir o mínimo de análise de vocês. Porque pode ser que isso venha a ser útil, principalmente porque vocês falaram que tem outro cálculo, né? O cálculo 2. E muitas vezes a gente precisa saber o desenho de uma curva dentro de um determinado intervalo. Até para a gente falar de integral também, o desenho vai auxiliar um pouco a gente. Mas não numa questão muito rigorosa de saber tudo e tal, certo? O rigor mesmo fica mais para matemática. O que eu quero dizer é que a gente vai esboçar gráfico hoje, mas eu não vou fugir dos exemplos que eu estou fazendo em aula. Eu quero botar uma questão dessa na prova, mas não vou fugir desses tipos de exemplos, certo? Vamos lá. Regra de L'Hospital e formas indeterminadas. Alguém já conhece a regra de L'Hospital? Alguém? Não. Não? Eu já conheço. Não conhece. Oh, beleza. Quando a gente vai fazer uma retrospectiva aqui. A gente vai voltar a falar de limite, certo? Quando a gente fala de L'Hospital, o L'Hospital, ele é uma ferramenta para resolver limites muito feios. Muito feios, que eu quero dizer que não sai nem por 100, meu amigo. Que não dá. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. A inspiração do problema. Suponha que estamos tentando analisar o comportamento dessa função. Apesar dela não estar definida em x igual a 1, a gente precisa saber como ela se comporta lá próxima de 1. Agora, vale um lembrete. É bem claro que se o x se aproximar de 1, esse denominador vai para 0, né? E aí você teria que olhar para o numerador para saber se ele vai para mais infinito ou menos infinito. Só que o ln de x, quando ele chega muito perto de 1, ele também vai para 0. Quando o x tende a 1, ele vai para 0 também. Porque vocês podem perceber qual o ln de x é o log na base e do x, certo? Isso aqui é um número. Então, e elevado a y é igual a x. Quando o x se aproxima de 1, esse y tem que ser 0, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, o y, que ele é igual ao ln,
ele tende a zero. O que acontece é, se embaixo tende a zero, em cima tende a zero, o que é que eu faço? Certo? A gente, espertamente, eu não pontuei esse tipo de coisa em limite. Por quê? Porque não tem como fazer. Lá com a nossa teoria inicial do curso. Não tem como a gente desdobrar isso aqui. Certo? Não tem como usar um artifício. Porque a gente sempre mexia, multiplicava em cima e embaixo por alguma coisa. Mexia na fração, dava uns pulos e conseguia, né? Aqui, a gente também não vai poder aplicar o quociente dos limites, pois o limite do denominador é zero. E, de fato, embora o limite 1 exista, seu valor não é óbvio, certo? Porque tanto o numerador quanto o denominador vão para zero. E essa divisão de zero sobre zero não está definida. Então, o que é que o problema quer dizer? A regra de L'Hospital, ela vai vir para resolver teus problemas de limites indeterminados, formas indeterminadas. Que tipos de formas são essas? A gente vai olhar as formas indeterminadas aqui na aula, certo? E aí, existem formas do tipo, se eu calculo um limite, e aí eu tenho um zero sobre zero. Isso aqui é inconclusivo. Uma coisa que eu tenho é infinito menos infinito, inconclusivo, certo? Infinito sobre zero, inconclusivo. Quando eu digo infinito, é sempre lembrando como um resultado de um limite, certo? Aí vamos lá. Em geral, se tivermos um limite da forma tal, né? No caso, uma divisão entre duas funções, quando os dois vão para zero, quando o x corre para a, aqui o nosso azinho é 1, aqui no nosso exemplo. Então, essa é uma forma determinada do tipo zero sobre zero, certo? Encontramos alguns limites desse tipo no capítulo 2 por funções racionais. E as funções racionais, a gente consegue fazer esperteza com ela, certo? E aqui a gente usa um argumento geométrico para mostrar isso aqui. Era até uma questão do trabalho, certo? Que usava essa parada de seno de x sobre x, correndo para 1. Era uma questão que era uma ferramenta que você usava para responder uma questão do trabalho, certo? Mas os métodos normais não funcionam para esse tipo de indeterminação, zero sobre zero. E aí entra a grande regra de L'Hospital. Outra situação, a gente vai ver outra forma de indeterminação, é o infinito sobre infinito. Se eu tenho uma função, no caso lá ela ia para 1, então esse cara aqui é para 0 e esse cara aqui é para 0, de cima e de baixo. Aqui no caso ele está indo para infinito. Enfim, se o x vai para o infinito, subtrair um dele não faz diferença nenhuma. Então ele continua indo para o infinito. E o ln de x, quando o x vai para o infinito, também vai para o infinito, porque o ln é sempre uma coisa positiva, certo? O ln não, o e é sempre uma coisa positiva, então eu vou ter sempre um resultado daquele e elevado a x igual a uma coisa que está crescendo muito, certo? Então isso aqui vai ser sempre positivo, o x. Eu vou ter e elevado a x, quando o x tende a mais infinito, eu vou ter sempre um y maior que zero. E esse cara vai estourar, vai crescer. E aí, né? E aí, o que, é que a gente faz? A gente vai usar a regra de L'Hospital. Eu tô só mostrando as formas de indeterminações, certo? Se a gente tiver, de novo, um limite, que é uma divisão de funções, que elas vão ou para o mais infinito, menos infinito, ou a de cima e a de baixo vão para mais infinito ou menos infinito, o limite pode ou não existir, certo? Isso é a famosa forma de infinito sobre infinito. Aqui a gente tem zero sobre zero, aqui a gente tem infinito sobre infinito, certo? Aqui é uma situação em que a gente conseguia fazer as contas lá no começo do curso, certo? Se isso aqui vai para infinito, a gente sempre cancelava esse carinha aqui de baixo. Mas isso aqui são funções racionais, polinômios, as coisas são bonitas. Mas, se entrar um cara que não é desse mesmo tipo de função, o caldo engrossa. E aí ele bagunça o negócio. Que é esse tipo de função aqui. Tipo LN, né? E aí, o nosso segundo tipo de indeterminação de hoje é o infinito sobre infinito. E a famosa regra de L'Hospital, certo?
Suponha que f e g, as duas funções envolvidas, sejam deriváveis com g' diferente de zero, em um intervalozinho lá, intervalo aberto para ela ser derivável. Suponha que a gente pode ter o limite da f indo para zero e o limite da g indo para zero. No caso, esse aqui puxa a forma 0 sobre 0. Opa, 0 sobre 0. E essa segunda puxa a forma infinito sobre infinito. Esse que pode ter um sinalzinho, não vai interferir. Não vai dar certo do mesmo jeito, né? O que a regra de L'Hospital nos diz? Ela diz que você pode simplesmente derivar em cima e embaixo que vai dar a mesma coisa, certo? Por exemplo, você pode voltar bem aqui, em vez de fazer isso aqui é igual ao limite, quando x vai para o infinito, de ln de x derivado, dividido por x menos 1 derivado. Alguém lembra quanto é a derivada do ln? Opa, chegando gente. É 1 sobre x. 1 sobre x. Beleza. Esse aqui é o limite quando x vai para o infinito. O ln vira 1 sobre x. E isso aqui vira quanto? A derivada de x menos 1. Só x. Só x? Dá 1. Derivada de x. Dá 1. A derivada do x é 1 e a derivada do 1 é 0. Fica 1 menos 0, que fica só 1. Então, isso aqui é a mesma coisa do limite, quando x vai para o infinito, de 1 sobre x. Isso aqui é 0. Certo? Eu resolvi meu problema usando a regra de L'Hospital. Beleza? Qualquer que a regra de L'Hospital me diz que quando eu tenho indeterminação, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Ó, acabei de fazer isso aqui. Fiz não. Infinito sobre infinito. A gente vai usar esse tipo de coisa. A gente vai usar essa paradinha aí de derivar em cima e embaixo. Vamos ver um exemplinho aqui. Se meu x, o limite, quando x corre para 1, é ln de x, x menos 1. A gente vai derivar. A gente acabou de fazer essa conta. Derivamos em cima e embaixo e ficou 1 sobre x. É igual ao limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x, que dá 1. Acabou-se. Agora esse aqui. Calcule o limite de e elevado a x sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito. Uma observação muito importante. Primeiro, verifiquem se dá erro, certo? Você tem que primeiro olhar se vai dar algum erro aqui de indeterminação. Depois você vai aplicar a regra de L'Hospital. Se você aplicar na tora, tá errado. Porque se você aplicar na tora, você não está olhando se é de fato uma indeterminação. Lembre-se que a regra do hospital se prende a indeterminações, certo? Elas têm que ser deriváveis no intervalo, com a derivada diferente de zero. Ele tem que cumprir essas condições para a gente poder fazer essa continha, certo? Pode ser que eu faça o hospital e dê certo? Pode ser. Pode ser que eu faça o hospital e dê errado? Pode ser. Isso, num caso que o limite não é indeterminado, certo? Então, verifiquem se o limite é indeterminado. No caso aqui, o que a gente tem? Se esse x for para infinito, o e elevado a x vai para o infinito. Se o x for para o infinito, o x ao quadrado vai para o infinito. A gente tem uma situação de infinito sobre infinito, certo? E aí a gente vai usar a regra de L'Hospital. É difícil aqui para mim. Pronto. A regra de L'Hospital diz que a gente pode derivar em cima e embaixo. Vai descobrir esse limite. Então, o limite de e elevado a x sobre x ao quadrado é a mesma coisa do limite de x, quando x tende ao infinito, de a derivada de e elevado a x vezes dividido pela derivada de x ao quadrado. Isso aqui é igual ao limite x indo para o infinito do próprio e elevado a x dividido por 2x, certo? Aí eu te pergunto, já consigo resolver?
Sim ou não? Eu consigo sair daqui? Não. Não, ainda não, ainda não. Tá em determinação ainda. Ainda está em determinação. O que é que a gente vai fazer? Aplicar de novo. Isso aqui é igual limite quando x tende a infinito na derivada daqueles caras ali. É elevado a x, derivado, 2x derivado. Isso aqui é o limite quando x tende a infinito. De quem? O elevado a x continua elevado a x e aqui fica 2. E agora, já conseguiu resolver? Sim. Agora consegue. E dá quanto? Infinito. Infinito. Por quê? Porque o x estoura e vai para o mais infinito, o e acompanha, e o e dividido por 2 acompanha. Esse aqui vai para mais. Aqui no caso eu vou botar mais infinito. Quando não tiver o menos é porque é mais. O livro tem essa parada. Se vocês forem estudar, se ele não botar nenhum sinal é porque é o mais. Certo? Vamos lá. A gente estava vendo as divisões determinadas, né? Divisão. Quando a gente se deparar com um produto indeterminado, por exemplo, 0 vezes infinito, né? Esse aqui é um clássico. Porque você faz a conta e aí você separa o limite em dois e um lado você zera ele e outro lado você vai para o infinito. Aí tem uma coisa indo para o infinito muito grande e tem uma multiplicando para uma coisa que está indo para zero. É uma coisa muito grande vezes uma coisa muito pequena. Pode dar qualquer coisa. Entendeu? E aí você não sabe o que é que acontece, né? Se a gente tem um limite de f de x indo para zero e a limite da g de x indo para o infinito, pode ser negativo também, então não está claro que valor terá essa multiplicação, se houver algum valor, né? Então, porque há uma disputa entre f e g. Uma puxa para baixo e uma puxa para cima, né? Para baixo, para perto do zero, e essa aqui tenta ir embora. Se a f ganhar, a resposta é zero. Se g ganhar, a resposta será mais ou menos infinito. Ou pode haver um equilíbrio. Ou então, e então a resposta ser um númerozinho qualquer. Certo? Se um anular a outra, aí pode dar 2, pode dar 3, pode dar pi, pode dar qualquer coisa. E aí a gente tem essa indeterminação, zero vezes infinito. Como é que a gente mexe com ela? A gente simplesmente transforma a multiplicação em uma divisão, certo? Só aquela coisinha básica. Isso aqui acho que é bem tranquilo para vocês. Transformar essa multiplicação, f vezes g, é igual a f dividido por 1 sobre g. É a mesma coisa. Segura a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, eu volto para cá, certo? E aí, se a minha g vai para mais ou menos infinito, 1 sobre g vai para zero. Aí eu volto para eu saí da interminação 0 vezes infinito e corri para o 0 sobre 0, certo? Ou então, se eu pegar o f vezes g igual a g sobre 1 sobre f. Aí eu saí do 0 vezes infinito e corri para o infinito sobre infinito. E depois que está no esquema, eu aplico o hospital, certo? Aí aqui o exemplinho. O exemplinho é calcule o x vezes ln de x quando x tende a zero pela direita. Ele só botou esse pela direita aqui porque ele está mexendo com ln, certo? O limite dado ele é indeterminado, pois se o x vai para zero pela direita, o primeiro fator tende a zero, enquanto o segundo fator tende a menos infinito, certo? Vocês lembram o gráfico do ln? Ele é uma coisa mais ou menos assim, certo? Quando ele chega muito perto do zero, que é aqui, y, x, e aqui eu tenho o meu ln. Quando ele chega muito perto desse zero, que é essa reta aqui, ele está lá embaixo, está no menos infinito. E aí, o meu x sozinho, ele está correndo para zero, de boa. Tá na dele. Então, eu tenho uma situação zero vezes menos infinito, certo? E aí a gente escreve o x como 1 sobre x. E aí a gente tem que esse cara aqui vai para zero. Ou esse cara aqui vai para o infinito, né? Porque o x vai para zero. Se o x vai para zero, 1 sobre x vai para o infinito. Eu acho que isso aqui também é tranquilo para vocês, pelo que a gente viu da primeira prova.
E aí a regra de hospital, a gente faz o ajeitamento para poder usar ela, né? E o que acontece? Acontece aqui. Eu transformo esse cara, mando ele para baixo, mandei, e aí eu derivo. Derivada de ln, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. E aí eu vou mexer com essas frações, segurar a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, e eu vou ter o menos x. Se eu tenho o limite de menos x indo para zero, ou o limite de menos x com o x indo para zero, ele vai só para zero, de boa. Certo? Aí tem só uma observação aqui, que você pode trabalhar tanto assim como assado, né? Tanto assim como assado. E aí a resposta seria a mesma. Zero. Beleza? Agora, o tipo da subtração. A gente olhou aqui o zero vezes infinito, que a gente vai correr para o hospital e transformar em zero sobre zero, ou infinito sobre infinito. Agora a gente vê como é que a gente faz para mexer com infinito menos infinito, certo? Você tem uma coisa muito grande, estou tirando um pedaço muito grande dela, o que é que sobra? Sobra zero? Não sobra? Sobra zero? Sobra um número? Ou eu estou tirando muito pouco e ainda fica muito, sobra infinito, certo? Se eu tenho duas funções que vão para o infinito e a subtração dela é uma forma indeterminada do tipo menos infinito menos infinito, certo? De novo, é uma disputa da f e a g. Se a f ganhar, ou se a g ganhar, será infinito. Se a f ganhar, será menos infinito. Se a g ganhar, ou haverá um equilíbrio entre as duas. Uma pode anular a outra indo para zero. Uma pode anular a outra indo para um número? Pode. Não sei como é que é, certo? Para descobrirmos, tentamos converter a diferença em um quociente usando um denominador comum ou racionalização, ou pondo em evidência um fator comum, de maneira a termos uma forma indeterminada do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. A gente vai, quer queira, quer não, correr para a regra de L'Hospital. Então, a regra de L'Hospital, a gente tem que estar dentro das hipóteses dela. Quais são as hipóteses dela? Ser uma indeterminação de um desses dois tipos, ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, certo? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Não. Se eu tenho um limite, quando o x corre para π sobre 2, da secante menos a tangente, certo? Observe primeiro que a secante corre para infinito e a tangente também corre para infinito, quando o x corre para π sobre 2, pela esquerda. Logo, o limite é indeterminado. Aí o que, é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar e a gente vai dar um jeito de arrumar ela, certo? Aí o que, é que a gente vai fazer? Vamos escrever o que é a secante e o que é a tangente. A secante, 1 sobre cosseno. A tangente, seno sobre cosseno. E aí, pondo no mesmo denominador, a gente vai ganhar isso daqui, certo? E 1 menos seno é igual a menos cosseno. Peraí. Deixa eu ver qual foi a mágica que ele fez aqui. Ah, pronto. Beleza. Pegaram até aqui? Quando ele abriu as contas? Sim, não? Ele abriu a secante, 1 sobre cosseno. Ele abriu a tangente, em seno sobre cosseno. Beleza? Sim. Não? Ah, não é antigo. Sim, ele abriu a continha. O que foi que ele fez? Daqui para cá, ele só botou no mesmo denominador. Beleza? 1 menos seno dividido por cosseno. Agora observe. Dá para eu fazer essa conta? Quando o x vai para π sobre 2, isso aqui vai para 1. O seno vai para 1. Então, 1 menos 1 vai para 0. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, quando eu chego aqui, isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Certo? Quando eu chego aqui, eu tenho uma coisa do tipo 0 sobre 0. E aí, a rocha do hospital, a pela mesmo. A derivada disso aqui, o 1 morre e o seno fica menos cosseno. O cosseno fica menos seno, certo? E aí,
você calcula para onde é que vai esse limite. Esse limite é de boa, certo? Por quê? Porque o seno vai para 1. Então ficaria menos 1 embaixo e 0 em cima. Aí vai para 0. Sem problemas com o denominador, certo? Alguma dúvida aqui? Essa diferença indeterminada, a gente vai ter que dar um jeito de transformar ela num produto ou num quociente, certo? E aí varia de questão para questão. Você vai ter que dar um jeito de fazer um ajeitamento com ela, ela virar uma fração e correr para esse tipo de indeterminação aqui, para poder usar o hospital. Beleza? Certo. Tranquilo? Qualquer dúvida, pode me parar aí e perguntar. Qual foi as indeterminações que a gente já viu? A gente viu as básicas, que a gente vai sempre correr para elas, que é 0 sobre 0, infinito sobre infinito. O que mais que a gente viu? A regra de L'Hospital, a apelação da apelação. Aqui é onde a gente mata muita coisa das questões. Exemplinhos. Os produtos, que a gente vai transformar ele num quociente. A diferença, que a gente vai transformar ele num quociente também. E agora as potências. Potências indeterminadas. Eu acho que a gente nunca parou para pensar como é que eu elevo 0 a 0, né? 0 elevado a 0. O que é isso, né? Como é que eu faço isso, meu Deus? Eu Então, vou falar que é igual a 1. calmou. A ideia é que eles dizem para ser igual a 1 porque todo número elevado a 0 é 1. O 0 não seria uma exceção. Mas e aí, infinito elevado a 0? Ou 1 elevado a infinito? Certo? Aí o que é que ele faz? Ele faz uma coisa parecida com aquela. Não vou falar isso não. Ele vai usar um, um meio para arrancar o expoente, certo? E o meio direto de se arrancar expoente é aplicando a ln, né? Então ele chega aqui, se minha função é esse diabo aqui, que eu não sei o que é, que está dando um desses tipos de indeterminação, 0 sobre 0, infinito sobre 0, infinito, desculpa, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, ou 1 elevado a infinito, a gente vai transformar num ln. Como? Eu vou chamar esse pedaço feio de y e vou jogar o ln dos dois lados. Quando eu jogo o ln dos dois lados, aparece o ln de y e aparece a g cai lá de cima do expoente. Beleza. E agora? Eu tiro o ln. Como é que eu tiro o ln? Eu tiro o ln jogando lá embaixo. Ln de y igual a aí g de x, ln de f de x. Aí o que eu cancelo? Eu fico com y igual ao g ln da f. Beleza? Só uma jogadinha aqui. Aí ele escreve o bicho feio que ele chamou de y igual a e elevado a g ln da f. Certo? Em qualquer um dos métodos, somos levados a um produto indeterminado g elevado a x, g vezes ln de x, que é uma coisa do tipo 0 vezes infinito. E aí, a gente volta pro caso do produto. Se eu tenho uma coisa 0 vezes infinito, eu mexo nela para ela virar um quociente. Vamos ver como é que isso acontece na prática. O segundo exemplo é mais legal, mas eu achei o primeiro também interessante, por causa das contas, né? Se a gente calcular o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 mais seno de 4x, cotangente de x, elevado a cotangente de x, né? Observe que quando x tende ao zero pela direita, a gente tem que esse carinha de dentro vai para 1, certo? Vai para 1.
porque quando ele vai para zero, isso aqui, sendo de zero é zero. Então, vai ficar só 1 aqui. A cotangente vai para o infinito. Certo? E assim, o limite é indeterminado. Considere essa parada. É a coisinha feia aqui, que a gente estava chamando o f elevado a g. E aí ele faz a jogadinha do ln. Aplica o ln, derruba o cara. E depois você... Depois você volta, né? Voltando aqui. O limite do ln. Só um instante. Aí ele transformou a cotangente em 1 sobre tangente. Ó, para aparecer isso aqui. Beleza? E ele chegou nessa situação. Aqui já tá no jeito, né? Aqui já tá no jeito de derivar. Daqui para cá ele tá derivando. Daqui para cá ele tá derivando. Usando a regra de L'Hospital. Porque ele tem uma coisa 0 sobre 0. O limite de ln, aquela parte de dentro vai ser 0. O ln de 0 vai para o infinito. Então, o ln de 0 vai para 1. 1 sobre infinito. 1 sobre 0. Minto, 1 sobre 0, que vai para 0. Que vai para 1. Aí eu derivo em cima e baixo. E aí a gente ganha uma simplificação. A gente tem que isso aqui é 4. Mas vamos lá para o exemplo interessante. X elevado a x, certo? A regra de L'Hospital aqui, ela já é aplicada nesse cara aqui, certo? Observe que esse limite é indeterminado, pois a gente tem o 0 elevado a 0, né? E a ideia é que ele corra para o 1, porque todo número elevado a 0 é 1, né? Mas vamos ver por que de fato acontece. Beleza? Podemos proceder como no exemplo 8 e escrever a função como uma exponencial. X elevado a x é igual a e elevado a x ln de x. Aqui do mesmo jeito. O que foi que ele fez? Aplicou o e do ln do x elevado a x. Aí esse de cima, que está pendurado, caiu, ficou x ln de x. No expoente do e. Beleza? Aí vamos para cá. Usando no exemplo 6, a regra de L'Hospital. No exemplo 6, usamos a regra de L'Hospital para mostrar que isso aqui vai para 0, certo? Certamente é o que está bem aqui. Opa. Bem aqui. Bem aqui, exemplo 6. X vezes ln de x vai para 0. Então, quando a gente brincar com esse cara aqui, o limite, ele sobe no E, beleza? O limite de E elevado a ln de x, ele pendura lá em cima o limite. Aqui o x está indo para 0 pela direita. Fica E limite de x indo para 0 pela direita, de x ln de x. Isso aqui é elevado a 0, que é 1. Certo? Pronto. Encerrada essa parte de L'Hospital, indeterminação. O que é que eu estou querendo de vocês? É saber fazer exemplos desse tipo. Certo? Mexer com coisa para poder derivar ela. Mexer com isso aqui, transformar em um produto. Transformar de um produto para um quociente para poder derivar. Certo? Aí, sempre correr para esses dois tipos de indeterminação. Para a gente poder aplicar ao hospital. E eu já estou pensando na prova, né? Eu vou botar uma questãozinha para vocês destrincharem alguns limites. Uns 2 ou 3, certo? E aí a brincadeira é mexer nele
e se perguntando, já dá para fazer? Que nem esse aqui que a gente fez. Já dá para fazer? Dá não. Então deriva de novo. Já dá para fazer? Dá. Então mata a questão. Certo? Esboçar gráfico. A questão, acho que vai ser a questão mais difícil da prova, assim. Porque eu acho, né? Não que eu tenha feito a prova, mas é porque isso aqui é um pouquinho chato, certo? Eu vou ler a conversinha que tá lá no livro aqui. Até o momento, estivemos preocupados com alguns aspectos particulares de esboço de curvas. Domínio, imagem, simetria, no capítulo 1. Limite, continuidade, assíntotas. Derivadas, tangentes, valores extremos, valor de máximo, valor de mínimo. Intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade, ponto de inflexão. E a regra de L'Hopital. Chegou a hora de juntar tudo e fazer o gráfico, certo? Olha aí a pergunta. Por que eu não posso só jogar no GeoGebra? A minha resposta seria sim, você pode só jogar no GeoGebra, né? Só que pode existir alguma situação particular, alguma situação muito específica, que você queira você mesmo saber se a coisa está certa, certo? Ou pode chegar lá na frente, no curso mesmo, em alguma disciplina, pedir para você esboçar um gráfico de uma curva para verificar um comportamento estatístico dela, um comportamento e arrancar dados dela e montar uma amostragem, sei lá. E aí a gente vai ver como é que a gente monta, tem um passo a passo, certo? Como é que é o roteiro. O domínio. A lista a seguir pretende servir como um guia, o roteiro, para você esboçar uma curva, certo? Aí eu peço para vocês vão fazer a prova em casa, no computador, certo? Eu também sou aluno, não sou besta, certo? Então, já vou logo dizendo, podem pegar essa parte aqui do livro na hora de fazer a questão e seguir, certo? Você abre o livro lá na outra aba e pegar primeiro é o domínio. Aí você escreve lá, o domínio da função é tal, todos os reais menos um ponto. As interseções dos eixos, certo? A simetria, eu não vou cobrar isso aqui, certo? Função par, função ímpar, função periódica. Eu quero coisas simples. Eu quero saber se vocês sabem o que é um ponto de inflexão, sabem ver a concavidade da função, sabem ver o que é o domínio da função, certo? Vocês podem, na hora da prova, pegar isso aqui e seguir o roteiro. Seguir o roteiro de esboçar assim uma curva, certo? O que é que eu vou pedir? Vou pedir que vocês tenham uma régua simples, para vocês desenharem os eixos coordenados certinho, e não todo troncho igual eu faço aqui, certo? Porque eu sou preguiçoso. Porque eu poderia vir bem aqui, desenhar um eixo bem bonitinho, certo? Mas o que é que eu faço? Eu faço isso aqui, né? Parecendo minha cara. O que eu quero de vocês é a parte bonita. Vocês vão pegar a régua, desenhar o eixo bonitinho, fazer o desenho da função, seguindo o roteiro. Beleza? Primeiro passo, ver um domínio, certo? Ver onde é que eu vou trabalhar os pontos da função. Segundo passo, interseção com os eixos. Terceiro passo, simetria. É importante você saber o que é uma simetria de função. A gente falou lá atrás. Professor, Diga lá. eu ainda não vi a aula da concavidade, mas o ponto de inflexão é quando muda Muda a a concavidade. concavidade, que eu estou chamando lá de boca. Ele muda o sentido, por exemplo, ó. Bem aqui, ó. Tá com a boca para cima, né? Até o zero. Do Sim. zero, ele já tá com a boca para baixo. Para frente do Onde zero, muda, boca né? para baixo. Para trás do zero, boca para cima. Entendi. Então o zero é um ponto de inflexão, certo? Beleza. Bem aqui eu tenho um ponto de inflexão também. Ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, certo? Beleza. No caso, eu tenho um ponto, ela vem com a boca para cima até aqui. Ela fica com a boca para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até aqui. Aí ela fica com a boca para cima de novo, certo? Dê uma olhada lá na aula que não é difícil, é bem simples. Vamos
Continuando o roteiro, assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Eu não sei se vocês lembram o que é uma assíntota, mas ela é tipo entre aspas, uma barreira para o teu gráfico, certo? E eu acho, minha concepção, que isso aqui é só para complicar, certo? Então, podem ficar despreocupados que se eu botar um assíntota, não vai ser uma coisa de outro mundo. Vai ser um assíntota em cima do gráfico, certo? Tipo o LN. Cadê meu desenhozinho do LN? Pronto. O LN, ele nunca toca no eixo, certo? Isso aqui é um assíntota vertical do gráfico. Mas ele também é o eixo. Então, se eu for cobrar um assíntota, vai ser um assíntota em cima do eixo. Não vou cobrar uma coisa do tipo... Deixa eu abrir bem aqui uma tela. É daqui, cara. Uma página aqui. Vou botar um fundo branco. Pronto. Eu não vou cobrar de vocês uma coisa tipo assim. Aqui eu tenho um eixo coordenado. Torto. Aqui tem um eixo coordenado. Aí, beleza. Aqui é o X e aqui é o Y. Beleza. Aí eu tenho uma função. Aí, por exemplo, tem um assíntota bem aqui no 2. Bem aqui no 2. Bem aqui é o 2. Bem aqui é o 2. Aí tem um assíntota que a função nunca chega no 2. Certo? E também tem um assíntota vertical bem aqui no 7. Certo? Minha função nunca chega aqui no 7. Então, minha função ela vai vir de algum jeito. E aí ela vai fazer isso, ó. E nunca vai encostar no 7. Não vou cobrar isso aqui de vocês. Não vou ficar falando de assíntota vertical, horizontal. Ainda tem a pior do livro, a oblíqua. Que ela é assíntota a uma reta. Por exemplo, eu tenho uma reta bem aqui. Uma reta y1 igual a x mais b. Ela é assíntota a essa reta. Eu não vou cobrar isso de vocês. Eu não acho que seja de fato tão necessário. Quanto seja mais necessário do que as outras coisas. Que é ponto de inflexão, concavidade, ponto de máximo, ponto de mínimo local, certo? Então eu já acho que as outras coisas já são um trabalho considerável. O que é que eu estou chamando de outras coisas? Domínio, exceção de eixo, encontrar intervalo de crescimento, encontrar valores de mínimo, valores de máximo local, encontrar a concavidade e os pontos de inflexão e desenhar a curva. Porque você vai precisar, quer queira, quer não, fazer aquela tabelinha lá de x e y. Bem aqui, o x é tal. Aí você vai conseguir mais ou menos o desenho lá do gráfico. O desenho, caminhar da função, certo? Eu não vou botar também funções periódicas. Por quê? Função periódica, ela vai só o trabalho para você, porque você vai fazer um pedacinho bem aqui, por exemplo, um seno. Você vai fazer bem aqui entre 0 e 2π, e depois a coisa vai ficar se repetindo. Certo? Eu vou botar uma função polinomial que tenha um certo trabalho, mas não seja impossível, certo? Sei lá, ela faz isso, aí depois faz isso, aí depois faz isso, aí depois morre aqui perto do x, certo? Então, o lance do esboço de curva é seguir esse roteiro. Para nós, eu acho que a gente vai poder pular o passo da assíntota, a não ser que seja o próprio eixo. E esse lance da simetria, deixa quieto, certo? Então, olhar o domínio, olhar a interseção dos eixos, deixa a simetria quieto, a assíntota possivelmente no eixo, aí você vai olhar onde é que ela cresce, onde é que ela decresce, você vai olhar os valores de máximo e mínimo local, você vai olhar a concavidade, os pontos de inflexão, aí pronto, você já tem todas as ferramentas, toda a teoria para montar o esboço da curva. Vamos para um exemplo aqui. Eu trouxe, vejam que a função não é mirabolante, certo? Não é uma função mirabolante. Vai ser uma coisa, possivelmente assim, que eu vou cobrar de vocês. No caso aqui, ela tem uma assíntota que eu não vou cobrar, mas não seria uma coisa impossível, certo? Vamos só ver bem aqui rapidinho, só beber água. Primeiro passo. Você vai estar com... é igual jogador de futebol, tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. Você vai estar com o seu roteiro. Primeiro ponto, domínio.
Qual é meu possível problema de domínio aqui? É um denominador na raiz. Aí a gente lembra que se eu tenho um denominador na raiz, ele tem obrigatoriamente que ser todo positivo. Então, todo positivo, o miolo, parte de dentro da raiz. Certo? Aí o que é que você ganha? Que seu x é sempre maior do que menos 1. Certo? Seu x é sempre maior do que menos 1. E é por isso que, entre aspas, existe essa assíntota aqui. Mas vamos lá. A interseção com os eixos x e y são ambas zero. Tranquilo. Assimetria, nenhum. Assíntota, ao momento que isso aqui é igual a mais infinito, isso aqui não tem assíntota horizontal, e como o x, isso aqui, ó, isso aqui, para caras menor do que menos 1, isso aqui não vai existir, então o x está barrado aqui pela retinha menos 1. O x não assume valores para trás do menos 1. No menos 1 também ele não assume. Então vamos ver qual é o valor que ele assume quando ele vai para menos 1. Essa função, certo? E deu infinito, positivo. Por isso que ela está crescendo. Se fosse infinito negativo, ela estaria caindo para cá. Ó. Caindo para cá. Mas sempre assintotando, chegando bem pertinho dessa reta tracejada x igual a menos 1. Certo? Então a reta x igual a menos 1 é assíntota vertical. Ok. Isso aqui a gente já sabia. Aí a pergunta, por que ele calculou esse limite? Ele calculou esse limite para ele saber para onde que ela corre no gráfico. Porque ela podia subir ou ela podia descer. Certo? O E, o que é o E? Intervalo de crescimento ou decrescimento. Vamos lá. Calcule a derivada da função. Onde a derivada for positiva, a função cresce. Onde a derivada for negativa, a função decresce. Vamos lá. Derivei, achei isso aqui. Vemos que o f' de x igual a zero, quando x é igual a zero, somente. Note que esse cara aqui, ó, que seria um cara que mataria essa expressão, tornaria ela zero, ele tem que ser o menos 4 sobre 3, que não está no domínio, até porque 4 sobre 3 é menor do que menos 1. E aí a gente não está mais contando com eles. Então, o único valor crítico, o único ponto crítico, certo? É o zero. Uma coisa importante, o mérito ao Pedro que, quando eu falo lá na aula de ponto crítico, o ponto crítico, ele é um ponto no eixo cartesiano. Um ponto crítico, P, ele tem um X crítico e um Y crítico, certo? Do jeito que eu estou falando lá, o ponto crítico, o par, ele é formado pelo ponto crítico, valor crítico, certo? Só atenção para os nomes. Esse aqui é o par ordenado crítico. Esse aqui é o ponto crítico e esse aqui é o valor crítico, certo? O valor crítico é quando você pega o ponto crítico e joga na função. E aí você ganha um resultado. Lá no gráfico isso é um par. Até porque o gráfico está no 2D, né? No R2. Então você tem que ter um par coordenado. Vamos lá, voltando para cá. O nosso fator para esse cara da multiplicação não está na brincadeira. Então é só quando esse x aqui for zero. Opa, liga lá. Falar alguma coisa? Imaelson, o nome do assunto de hoje. Hoje a gente falou de 2 assuntos. A gente está terminando aqui, mas a gente falou da regra de L'Hospital, que foi o começo, e agora a gente está falando de esboço de gráfico. Esse aqui, se não me engano, é o tópico 4.4 e esse aqui o 4.5 do livro, lá de esboço que a gente está usando. Alguém com o microfone aberto aí? É o Miguel, microfone aberto. Miguel? Vou ativar aqui. Pronto. Pegou aí, Miles? É os tópicos 4.4 e 4.5 do livro. Regra de L'Hospital e formas indeterminadas e o esboço de gráfico.
Pronto, prosseguindo aqui. A gente só vai mexer com esse xzinho zerando. Ele é o único número crítico. E aí, a gente vai olhar para perto dele, entre o -1 e o 0, e para depois dele. Como o sinal depende substancialmente do x, quando ele for entre 0 e -1, essa função, primeira derivada, ela é negativa, então ela é decrescente. E quando ele for maior do que 0, a função é crescente. Por isso que ela está decrescendo, depois ela está crescendo. Aí você já tem a suspeita, né? Porque se ela está vindo do infinito, se quando ela está indo aqui, na assíntota dela, ela está indo para o infinito, então ela está vindo ou de cima ou de baixo. Então você vê que entre -1 e 0, ela decresce, então ela tem que vir de cima para ela poder decrescer, né? Não faz sentido ela vir de baixo e decrescer. De baixo ela vai crescer. Então ela vem de cima, chega no 0, zerou, começa a subir. Aí, uma vez que f' de 0 é 0 e f muda de negativo para positivo em 0, certo? Ela muda de negativa para positiva em 0. 0 é um mínimo local e absoluto pelo teste da primeira derivada, certo? Então, o único mínimo local é o 0. Se tivesse outra situação, a função ia fazer isso. O 0, ele é o único mínimo local e ele é absoluto também. E aí a gente vai olhar com cavidade. Já se suspeita que a concavidade é para cima. Por quê? Porque ela está vindo do mais infinito e está decrescendo. Então, já se suspeita que a concavidade seja para cima. Você calcula o F duas linhas. Só para confirmar. Isso aqui é sempre uma coisa positiva. Certo? Por quê? Porque o numerador é um polinômio quadrático. E esse cara aqui é sempre positivo para aqueles valores maiores que -1. Certo? Até porque, se ele chegar muito perto do -1, esse cara aqui vai para o mais infinito, né? Mais infinito. Então, essa coisa toda é sempre positiva. Então, a boca dela é sempre toda para cima, certo? Pronto. Você já descobriu os pontos de inflexão, que não existem. Ela não muda de concavidade em nenhum lugar. Não há ponto de inflexão, tá aqui. Você já descobriu o ponto mínimo e máximo local e absoluto. No caso, ele não tem ponto máximo, ele só tem um ponto mínimo. E você descobriu a assíntota, certo? No caso, ela tem a assíntota aqui, no -1. E você fez o teste da primeira derivada aqui. Achou onde é que cresce, onde é que decresce, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa, certo? E aí, desenhou o gráfico de boinha. A curva está esboçada aqui. Beleza? Pronto, eu vou fazer só mais esse exemplo aqui do x é de x. Certo? Vamos ver aqui. Primeiro passo, regulamento, né? As regras, passo a passo. Domínio. Domínio são todos reais, eu não tenho nenhum problema aqui. As interseções, só no 0, beleza. Simetria, nenhum. Aí o D são assíntotas. Tá? Deixa eu ver aqui. D, assíntotas. Como ambos, x e s, se tornam grandes quando o x vai para o infinito, nós temos que, quando o x vai para o infinito, ele vai para o infinito. Quando ele vai para o menos infinito, a gente tem uma indeterminação. Por quê? Porque eu fico com menos infinito vezes 0. Aí eu faço a brincadeira, né? Menos infinito. O x vai para o menos infinito. Isso aqui não dá certo. Porque eu fico com menos infinito vezes 0. Então eu faço aquela brincadeira, transformo em um quociente, taco no hospital e resolvo. Então isso aqui vai para 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando x é para menos infinito, a função vai para 0. Por isso que ela está beirando o zerinho aqui, ó. Essa é uma situação que eu posso cobrar de vocês. Ela está beirando o eixo do x. Certo? Assim, o eixo x é uma assíntota horizontal. Tranquilo. Não tem nenhum problema. Vamos ver
a primeira derivada e a influência dela. Calcula-se a primeira derivada, beleza. Uma vez que e elevado a x é sempre positivo, nós vemos que isso aqui é sempre positivo quando esse pedacinho for sempre positivo, certo? Esse pedacinho é sempre positivo aonde? Para todo cara maior do que o menos 1. E ela é negativa para todo cara menor do que o menos 1, certo? Logo, para todo cara maior do que menos 1, ela é crescente, certo? Crescente. Para todo cara menor do que menos 1, ela é decrescente, certo? Decrescente. Ela toma um valor e aí ela está diminuindo. Entre menos 1 e menos infinito. Está diminuindo porque ela está chegando bem próximo do zero, né? E aí a f é a segunda derivada. É os pontos de máximo e mínimo local. Você olha para o ponto crítico, olhei para o ponto crítico, e olha se ele muda de positivo para negativo ou de negativo para positivo, certo? Aqui a gente verifica que a f' muda de negativa para positiva nesse x aqui. E a gente olha que esse aqui é a imagem dele, valor crítico. Então, o mínimo, ele é um mínimo local e absoluto, certo? O absoluto vem lá da primeira aula. O mínimo local vem, ele está mudando de negativo para positivo. Então, ele está fazendo uma coisa de negativo para positivo. Então, ele tem que ter um biquinho embaixo, no mínimo, certo? Então, esse ponto, ele é o ponto de mínimo local. É o par mínimo, né? Agora, a gente olha para a segunda derivada, para saber a concavidade, a boquinha dela. Por incrível que pareça, tem um ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão vai depender exatamente aqui do x igual a menos 2. A função, o desenho pode estar enganando, mas ela vem assim, com a boca para baixo, e depois ela faz isso, certo? Ela vem com a boca para baixo, e aí no menos 2, ela começa a crescer, ela começa a mudar o sentido da concavidade, certo? Visto que o F2' de x é positivo se ele é maior que menos 2, e ele é negativo se ele é menor que menos 2. Então, para frente do menos 2, ele é côncavo para cima, e para baixo do menos 2, ele é côncavo para baixo. O ponto de inflexão é exatamente o menos 2 com a imagem dele. E aqui está a curva desenhada, certo? Vou ver aqui como é que nós estamos. São 9h16. Pensei que ia demorar mais, mas foi tranquilo. Por hoje é só. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. E a gente tem mais uma aula quarta. E na sexta-feira eu vou vir só para tirar as dúvidas de vocês e falar alguma coisa, se vocês quiserem, alguma dúvida de conteúdo ou questão, não sei, para a gente encerrar essa parte de aplicação de derivada. Tem uma aulinha quarta ainda sobre primitivas e problemas de otimização, certo? Que é para a gente encerrar essa parte. Tudo beleza por aí? Assistam a aula que está no YouTube, certo? Eu vou ver se o Google Drive tem um lagzinho para mandar essa gravação para mim. Aí, se der para hoje ainda, eu posto esse vídeo ainda hoje. Se não, amanhã de manhã. Traga a questão, Mel, que a gente faz. Então, passar uma lista para ajudar para a prova. Boa, boa, boa. Eu posso ver. Para trazer na sexta ou na quarta. Eu acho que na sexta. Passar uma listazinha prima da prova. Mas aí a listazinha assim que eu falo, eu vou só marcar umas questões do livro e passo para vocês. Porque se eu for atrás de questão e tal, é um pouco mais dependioso. Aí como todo mundo tem acesso ao livro, é mais democrático. Vou parar aqui a gravação.